Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Nessa nossa videoaula de hoje, vamos trabalhar gráfico da função quadrática. A gente vai finalizar a parte de função quadrática trabalhando com os gráficos dela, tá galera? Bom, mas espera aí, o professor já não trabalhou o gráfico? Sim, eu trabalhei o gráfico através da tabela. Lembra da tabelinha que faz uma coluna para x, uma coluna para y, e aí resolve e tudo mais? Agora eu vou mostrar um jeito para que vocês construam um gráfico de uma função quadrática, né, uma parábola, de outra maneira, sem precisar fazer aquela tabela que, na minha opinião, é um negócio chato pra caramba. Então, usando esse processo que a gente vai trabalhar agora, talvez facilite para vocês, né, conseguirem construir o gráfico, tá? Com menos trabalho, digamos assim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma função qualquer, tá? Vou colocar aqui, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? É uma função... Opa, vamos focar aqui, vamos focar... Aí, focou. Então, essa aqui é uma função do segundo grau, tá? Como é que eu sei que ela é uma função do segundo grau? Tá vendo que tem x ao quadrado aqui, ó? Então, ela é do segundo grau, certo? Bom, como que vocês vão trabalhar agora para construir o gráfico? Bom, vamos analisar o seguinte, prestem atenção. Serão 3 passos, tá? 3 passos para que vocês consigam construir o gráfico de uma função. Eu vou fazer uns 3 exemplos com vocês aqui para poder ficar todo mundo ciente de como fazer, o que eu estou querendo dizer, tá? Depois que finalizar essa aula, né, a próxima aula vai ser uma atividade avaliativa sobre função do segundo grau, tá? Função quadrática. Bom, qual é o primeiro passo? Vamos colocar aqui, primeiro passo. Nesse primeiro passo, o que eu vou fazer? O meu x será 0, tá? Então, basicamente, no lugar do x, vocês vão colocar 0 para descobrir o y. Como assim o y? Vocês já vão entender. Então, no lugar do x, eu coloco 0. Então, vai ficar y igual 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Concorda comigo, né? Porque aqui o x tá aqui e aqui. No lugar do y, do x eu coloco 0. Ah, mas sempre eu vou fazer isso? Sim, sempre o primeiro passo é no lugar do x vocês vão colocar 0. Tá? Então resolve. O que vai acontecer? Ó, esse 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, sobrou o quê? Y igual a 6. Guarda esse cara aqui porque ele é um dos pontos importantes do nosso plano cartesiano. Tá? Nosso gráfico. Próximo, segundo passo, tá aqui, ó. Agora é o contrário. Quem é que é 0? O y é 0. Tá? Então, primeiro passo, o x é 0. No segundo passo, eu faço o y sendo 0. Ou seja, no lugar do y, aqui na função, ó. No lugar do y, eu coloco 0. Então, vai ficar 0 igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, o que isso aqui é? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Vocês já viram isso ano passado, tá? Como resolvemos uma equação do segundo grau? Através daquela fórmula querida que vocês já conhecem, né? A fórmula de Bhaskara. Que vai ser, primeira coisa, tirar o A, o B e o C, né? Saber quem é o A, o B e o C. Então, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6, correto? Tranquilo, né? Agora eu faço o quê? Agora eu vou jogar na fórmula. Qual é a fórmula de Bhaskara? Só para recapitular, vou colocar aqui em cima, tá? Ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? E depois x igual menos b mais e menos a raiz do meu delta dividido por 2 vezes o a, tá? São 2 pedacinhos de fórmula. Primeiro eu calculo o delta, depois eu calculo o x, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Delta igual b elevado ao quadrado. Nosso b vale menos 5, vou colocar menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Nosso A é 1, nosso C é 6. Tá? Então, delta igual a menos 5 elevado ao quadrado, vocês sabem que é 25 positivo, né? Porque menos com menos dá mais, então fica 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Só tem um som de menos, negativo. Isso aqui vai dar 1. Então, o meu delta deu 1. Continua a conta. Tranquilo? Então, x igual menos b mais e menos raiz do delta. Então, menos o b que vale menos 1. Coloca no parênteses porque vai ter regra de sinal, tá? Para não confundir. Mais e menos a raiz do meu delta, que eu descobri que era 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. E o meu a vale 1 também. Certo? Vamos continuar então.
x igual, ó, menos com menos mais. Lembra que eu falei que vai dar positivo? Vai dar regra de sinal, no caso, né? Então, menos com menos mais e menos raiz de 1 é 1, dividido por 2. Chegou aqui, vocês lembram que tem o x1 e x2, né? Ou x', x2 linhas, tanto faz, é a mesma coisa. Vocês estão vendo que tem mais e menos? Um eu vou somar, outro subtrair. Vocês viram isso no passado. Então, como é que fica? Então, 5 mais 1 em cima, 5 menos 1 embaixo, tá? Todos eles, tanto de cima quanto de baixo, é sobre 2, tá? Porque estava aqui, ó, sobre 2. Então, 5 mais 1, 6, sobre 2 dá 3. 5 menos 1, 4, sobre 2 dá 2. Pronto, qual é a solução? Solução, que seria o x, né? 2 e 3. Tranquilo? Esse cara aqui, esses dois, então vamos guardar porque eles são pontos importantes também no nosso plano cartesiano. Último ponto importante no plano cartesiano para construir o gráfico é o que a gente viu na aula anterior. Lembra do vértice da função? Só recapitulando, o vértice da função é x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o a. E o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o a. Tá? Então eu tenho que saber quem é o A, o B e o C, né? E o delta automaticamente para poder resolver. Vamos fazer então. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Vértice. Beleza? Vocês viram isso na aula anterior. Então vai ficar x do vértice, que é igual a menos o B, que vale menos 5, dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Então, menos com menos é mais, 5 sobre 2. Deixa como está, não precisa nem dividir. Se quiser dividir para saber, vai dar 2,5, tá? Mas pode deixar só a fração, sem problema nenhum. E depois, a gente tem aqui o y do vértice, tá? Que é menos o delta. O delta a gente viu lá em cima que era 1, tá vendo ali? Ó? O delta é 1, então menos 1 dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, menos 1 sobre 4. Se eu quiser dividir, eu posso dividir para dar menos... Aqui no caso 0,25, né? Porque 1 dividido por 4 é 0,25. Pronto, tem os dois valores aqui, tá vendo? Então, o vértice, na realidade, ele vai ser o quê? 5 sobre 2, que é o x, e menos 1, 4, que é o y, tá? Então, esse cara é um outro ponto importante. Pronto. Agora eu tenho todos os pontos importantes para poder construir meu gráfico. Como assim? Ficou meio confuso? Não, então já vou entender aqui bem de boa. Eu vou construir um plano cartesiano aqui, só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou querendo dizer, ó. Né? Eixo y e o eixo x. Sempre o da horizontal é o x, vertical é o y, tá? Deixa eu mudar a caneta só para ficar diferenciado para vocês aqui. Bom, ó, quantas coisas que eu marquei? Eu marquei isso e marquei isso, tá? E são exatamente esses pontos que eu vou procurar no gráfico. E depois só construir nossa parábola, no caso, né? Bom, como assim? Vamos fazer então. Y igual a 6. Então, no eixo Y eu vou procurar o 6. Tá mais ou menos aqui, tá, galera? Ó, 6. Então, eu vou fazer um pontinho ali, tá? Só fazer o ponto, tranquilo. Beleza? Vamos continuar. Agora, a gente acabou de descobrir... Ó, esse cálculo todo não é para descobrir o x1 e o x2. Então, o 2 e o 3 são os valores de x, correto? Então, aqui eu tenho 1, o 2 e o 3. Ó, o 2 e o 3. Vou fazer 2 pontos, um em cada um, tá? Como eu dei 2 e 3, eu coloco um ponto no 2 e um ponto no 3. Tá? E o último ponto que a gente descobriu, qual que é? É o vértice, estão vendo aqui, ó? E onde que eu vou encontrar esse vértice? Ele é 5 sobre 2 para x e menos 1 quarto para y. 5 sobre 2, vocês viram que é 2,5, né? Fica exatamente entre o 2 e o 5. 2 e o 3, desculpa. E o menos 1 quarto, ó, se aqui embaixo é o menos 1, o menos 1 quarto ele está mais ou menos ali, ó, tá? Onde fiz a marcaçãozinha ali, ó. Entre o 0 e o menos 1. Então, o último ponto está aqui, ó. Estão vendo ali, ó? Certo? Ó, menos 1 quarto. Aqui, ó. 2,5 está aqui. Menos 1 quarto aqui. Vou colocar aqui bem pequenininho para vocês visualizarem. Está aqui o ponto. Pronto. E agora, como é que eu faço a parábola? Pronto, ó. Só ligar os pontos. Ó, desceu, passou pelos pontos aqui, subiu de volta. Entenderam o que eu fiz? Ó, o primeiro ponto foi quando o x valia 0. Daí eu descobri o valor do y, que é exatamente onde corta o y. Tá? O segundo passo, eu fiz o y valendo 0. Para quê? Por que eu faço o x valendo 0 e depois o y valendo 0? Porque o ponto ele não está em cima do eixo y, aqui. Ele não está nem para a esquerda nem para a direita. Então, obrigatoriamente, o x será 0. Por isso que eu uso o x valendo 0. Esse é o segundo passo, o y não é 0. Por quê?
Porque ele está aqui em cima do eixo x, então nem para cima nem para baixo, por isso que o y é zero. Então, sempre o x igual a zero, y igual a zero, e o último passo seria o próprio vértice, né, galera? Então, calcula o vértice, que vocês viram na última aula, vê qual que é o valor. O vértice, lembrando que é aquele ponto onde o gráfico muda a direção. Então, nesse caso, eu achei o vértice aqui, só liguei os pontos, ó, ele formou a parábola. Beleza? Vamos fazer mais uma, então? Vamos botar aqui um segundo exemplo. Tá, esse aqui foi o primeiro. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Eu vou colocar y igual a menos x ao quadrado. Deixa eu ver. Mais 2x menos 1. Certo? Deixa eu ver. Se eu conferir aqui se vai dar certo essa bagaça aqui. Dá, exato, fechou. Então, eu tenho uma outra função aqui, tá? Tranquilo. Vamos fazer o mesmo passo a passo. Então, o primeiro passo que eu fiz ali era o quê? Primeiro passo, o x é zero. Então, vou fazer y igual a menos zero ao quadrado, porque aqui é menos x ao quadrado, mais 2 vezes zero, menos 1. Então, corta, corta, o y ele vai ser igual a menos 1. Pronto, já tenho o primeiro ponto. Se vocês perceberem, ó, o menos 1 não é o número que está sozinho aqui. Então, na realidade, sempre o número que está sozinho será o valor do y. Ó, aqui também, ó, não era 6? Aqui deu 6. Então, sempre quando for pegar um número que está sozinho, ele será o meu y. Pronto, para facilitar a vida de vocês, tranquilo? Bom, segundo passo. O y é zero agora, né? Então, o y é igual a zero. Então, mesma coisa, vai ficar 0 igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Beleza? Tira o A, o B e o C para poder resolver a Bhaskara, tá? O nosso A vale menos 1 porque tem um menos à frente, estão vendo aqui, ó? Então é menos 1. Nosso B vale 2, nosso C vale menos 1 também. Então, delta igual B ao quadrado, que seria 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 1, tá? Menos 1 também, desculpa. Então, delta igual 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Ou seja, 3 sinais e menos, negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Delta igual a zero, tá? Vamos continuar. Delta igual a zero eu posso continuar. Então vai ficar x igual menos o b, que o meu b é 2, né? Mais e menos a raiz do meu delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Certo, galera? Então, x igual menos 2 mais e menos 0 dividido por menos 2, né? Porque a raiz de 0 é 0, 2 vezes menos 1, menos 2. Chegou aqui x1 e x2, como eu já tinha mostrado para vocês no anterior. x1 eu vou somar, x2 subtrair. Então vai ficar menos 2 mais 0 dividido por menos 2, menos 2 menos 0 dividido por menos 2, certo? Num eu somo, outro eu subtrai. Então vocês concordam comigo que somar com 0 e subtrair com 0 não muda em nada? E é a mesma coisa? Realmente é a mesma coisa. Então, menos 2 mais 0 dá menos 2, dividido por menos 2 dá 1, porque menos com menos dá mais, 2 por 2, 1. Aqui mesma coisa, porque o 0 não vai mudar nada, então menos 2 dividido por menos 2 também dá 1. Solução é 1, somente 1, tá? Não tem outro valor, somente 1. Para finalizar, falta quem? Falta o terceiro passo, tá? Que é o quê? O vértice. Beleza? Então, x do vértice e o y do vértice. Tá? Vocês viram que ó, o mesmo passo que eu fiz nessa, eu estou fazendo nessa. Sempre eu vou seguir os mesmos passos. Muda talvez um pouquinho a conta, depende de qual que é a conta, muda, talvez mude. Mas os passos eu vou seguir exatamente os mesmos. Tá? Então, menos o b, que vale 2, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, menos 2 em cima, 2 vezes menos 1 dá menos 2 embaixo, isso aqui dá 1. Tá, pessoal? 1. E o delta, o y do vértice, desculpa, é menos o delta. Delta a gente viu que deu 0, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Então, menos 0 dividido por 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Gente, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o vértice ele vai ser 1 e 0. Pronto. Agora que eu tenho, tá? Os 3 passos feitos, ó, aqui é um ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto. Deixa eu só separar aqui para não confundir vocês. Eu vou montar o plano cartesiano, ó. Vou fazer ele aqui nesse cantinho, tá? Aqui é o y e aqui é o x, sempre assim. Bom, vamos analisar os 3 pontos. O y ele vale menos 1. Então, eu vou procurar onde é que fica o menos 1 do y. Tá mais ou menos aqui, tá vendo? Menos 1.
Então, bota um pontinho ali, certo? Próximo passo, a gente vai procurar o quem? S igual a 1. Então, vocês viram que o x1 e o x2 deu 1? Não tem dois valores, é um só. Então, eu vou procurar um só. O 1 do x está aqui, ó. Certo? Então, faz o pontinho ali. Beleza? E o último ponto é o vértice, que é 1 e 0. Bom, onde é que fica esse 1 e 0? 1 para x, 0 para y, nem sobe nem desce, ele é exatamente no mesmo lugar que esse ponto, tá vendo? Pô, mas tem dois pontos, como é que eu faço meu gráfico? Gente, primeiro, vocês viram lá no comecinho do assunto que o gráfico ele é para cima quando o meu A é positivo. O gráfico ele é para baixo quando o meu A é negativo. Então, eu sei que é para baixo. Então, se eu tenho isso aqui, ó, para ele ser para baixo, eu tenho que voltar para cá. Não é isso? Pronto, tá feito meu gráfico. Ah, mas não tem que fazer mais pontos? Não, tá feito. É exatamente isso aí que tinha que fazer. Certo? Se ele fosse para cima, eu ia ligar os dois pontos e com aquela ligação eu montaria uma parábola para cima. Mas nesse caso era para baixo. Então, eu liguei os dois pontos. Vocês viram que eu liguei os dois pontos. Para fazer uma parábola, eu só puxei para cá e puxei para cá. E ela é para baixo porque o meu A é negativo. Tranquilo por enquanto? Beleza? Eu sei que essa aqui talvez ficou um pouquinho mais trabalhosa, mas vocês vão ver que é bem suave, tá? E eu vou fazer mais um exemplo, virando a folha aqui, para poder finalizar o terceiro tipo, tá? Então, o terceiro exemplo, eu vou fazer assim, ó, y igual a 2x ao quadrado mais x mais 8, tá? Eu tenho uma função ali do segundo grau, porque tem x ao quadrado. Qual era o primeiro passo? Primeiro passo, o x é igual a 0. Ótimo, então, se vocês analisarem de acordo com os outros dois exemplos, o y vai ser 8, né? Porque o número está sozinho. Mas vamos fazer a prova real, vamos ver se está certo, ó. Y é igual a 2 vezes x, que é 0 ao quadrado, mais o x, que é 0, mais 8. Corta aqui, o y realmente é 8. Tranquilo por enquanto? Tá, primeiro passo foi. Segundo passo. Agora, o y que é 0, tá? Então, vai ficar 0 igual a 2x ao quadrado mais x mais 8, tá? Vamos resolver então. Como é que fica aqui? Tiro o A, o B e o C. Meu A vale 2, o B vale 1, porque aqui não tem nada, é 1, né? Na frente dele é 1. E o C vale 8. Beleza? Tranquilo? Bom, agora, delta igual B ao quadrado, que seria 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 8. Então, delta igual 1 ao quadrado, 1. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Só temos sinal de menos, fica negativo. 4 vezes 2, 8. Vezes 8, 64. Então, nosso delta deu menos 63. O que isso significa quando dá um delta negativo? Que acaba aqui. Não tem solução. Ou seja, não existe x1 nem x2. Se vocês perceberem, lembra que o x ele é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo x? Como aqui eu não tenho x1 e nem x2, significa o quê? Que o gráfico não vai cortar o eixo x. Ele vai estar ou acima do eixo x ou abaixo do eixo x, certo? Mas vamos continuar. Terceiro passo. Não é porque não tem x que eu tenho que parar ali, tá? Terceiro passo é o vértice. Então, x do vértice e o y do vértice. Tá? X do vértice é menos o B, então meu B vale 1, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Então, menos 1 dividido por 4. Se eu quiser resolver, seria menos 0,25. Beleza? E o delta, né, o y do vértice vai ser menos o delta, que vale 63 negativo, dividido por 4 vezes o A, que vale 2. Ah, mas aqui o delta era negativo, eu posso utilizar? Não, gente, o vértice, não importa se o delta é negativo ou ele é positivo, vocês podem fazer tranquilamente, tá? O que não pode é resolver o x quando o delta é negativo. Agora o vértice pode. Então, menos com menos dá mais. 63 dividido por 8, eu vou ter que usar a calculadora para saber isso aí, tá? Deu 7,875, tá? Vou colocar 7,875. Então, o nosso vértice, então, na realidade, ele vai ser menos 1 quarto e
63 sobre 8. Pronto, tem os 3 passos feitos? Tenho. Agora eu vou construir o último gráfico para a gente finalizar. Então agora o nosso gráfico vai ser mais ou menos assim. Tá? O y aqui, o x aqui, beleza? Qual é o primeiro ponto? Y igual a 8. Então aqui eu tenho, vamos ver, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8. Tá? Y igual a 8. Segundo ponto, bom, não tem x, então deixa quieto. Tá? O próximo eu tenho o quê? O vértice. Tá? Ou seja, qual é o valor, qual é o vértice aqui na realidade? Menos 1/4, tá? Para x, ou seja, se o 1 está aqui, o menos 1/4 está mais ou menos aqui, tá? Entre o 0 e o menos 1. E 7,8 para x, ele está mais ou menos aqui, tá? Então ele vai estar aqui o ponto, tá vendo ali, ó? Ó. Aqui e aqui. Marquei o ponto lá em cima. Bom, e agora, como é que eu faço meu gráfico? Não tem mais ponto para fazer. Beleza? Não tem mais ponto? Tá. Essa parábola é para cima ou para baixo? Como é que eu analiso? Vou analisar o A. O A é positivo, então ela é para cima. Ligo os 2 pontos. Se eu liguei os pontos e ela tem que ser para cima, eu só puxo aqui para cima. Pronto, está construído o meu gráfico. Ah, mas ele ficou pequenininho, ficou lá em cima. Não tem problema. O gráfico está feito. Compreenderam? Gente, só para a gente finalizar nosso vídeo. Vocês perceberam que eu fiz 3 exemplos, cada exemplo o delta deu diferente? No primeiro exemplo o delta deu positivo, no segundo exemplo o delta deu 0, no terceiro exemplo o delta deu negativo, certo? E cada um deles aconteceu uma coisa diferente também. Quando o delta deu positivo, vocês viram que teve 2 valores de x, x1 e x2, cortou 2 vezes o eixo x no meu gráfico? Legal, sempre acontece isso? Sim, sempre acontece isso. Vocês viram que o segundo exemplo deu delta igual a 0, certo? O segundo exemplo que eu fiz na parte de trás da folha. E quando eu fiz delta igual a 0, eu vi que o x1 e o x2 foram exatamente iguais. Sempre vai acontecer isso? Sim, sempre vai acontecer isso. Delta igual a 0, x1 e x2 iguais. E quando o x1 e o x2 são iguais, vocês perceberam que o gráfico ele só encostou no eixo x, ele não cortou realmente. Ou seja, se só tem um valor de x, ele vai encostar uma vez só no x. Então ele não vai chegar a atravessar, ele só vai encostar e voltar na direção oposta, o gráfico, né? E o terceiro exemplo aconteceu o quê? Se vocês perceberem, o meu delta deu negativo. E o meu delta negativo, vocês viram que o gráfico estava lá em cima e nem chegou perto do eixo x? E realmente, quando o delta dá negativo, quer dizer que ele não corta o eixo x. Então ele vai estar ou acima ou abaixo, sem encostar no eixo x. Fechou, galera? Tranquilo? Então, basicamente, para finalizar a função do segundo grau, a função quadrática, seria isso. Tranquilo? Então, assim, tchau para vocês e até a próxima.